E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Revelanon e esse é o canal Diário de Anarres, canal feito para falar de ficção científica. E hoje, primeiro vídeo voltando das férias da Argentina, e hoje é para falar de um assunto que é um dos que mais me agrada, que é falar de cyberpunk. Hoje a gente vai começar uma série falando sobre livros cyberpunks. E o primeiro, não deve ser novidade, porque está escrito aqui embaixo, é falar do Neuromancer, um dos livros mais amados para quem gosta do cyberpunk, mas nem tanto para quem não tem tanta familiaridade assim. Por isso que eu quis começar com ele, não só pela importância que ele tem, mas porque ele é um livro bastante injustiçado pelos produtores de conteúdo no YouTube brasileiro aqui, de uma maneira geral. Porque se você colocar na parte das buscas Neuromancer, resenha, você vai ver que a maioria das pessoas, na verdade, não está falando sobre a obra, e sim está tentando explicar por que não entendeu. E então esse vídeo é uma tentativa de contribuir para que o livro não fique tão difícil de entender, dar elementos para vocês começarem a ler a obra e não ficar tão perdido assim. E além de falar das contribuições, falar do que torna o livro especial e o que o livro tem de comum, na verdade, que não inovou. Ele inovou em certas partes e em outras não. Então vamos deixar isso bem estabelecido para a gente poder aproveitar o melhor da obra, que eu acho que é uma obra que com certeza merece uma chance de leitura. Bem, para fazer uma série sobre o cyberpunk, o ideal seria começar a falar sobre a coletânea Mirror Shades, que é a coletânea que não só é a coletânea, como diz na própria capa, a antologia cyberpunk, como também tem um prefácio importantíssimo que é um manifesto cyberpunk escrito pelo Bruce Sterling, que é um autor que a gente vai falar ainda dele, tem livros dele para resenhar aqui também. Mas o Mirror Shades não vai ser resenhado aqui no canal, principalmente porque já existe um vídeo muito bom feito pelo Fábio Fernandes. Eu vou deixar um card, se eu não conseguir colocar o card eu vou colocar o link aqui embaixo, sobre esse livro, que ele é uma verdadeira aula do que é o cyberpunk. Então não faz sentido fazer uma resenha e falar tudo, porque tudo que eu acredito que vocês precisam saber sobre esse livro já está nesse vídeo. Então melhor começar por ele. E inclusive eu tenho uma edição lançada em Portugal, que é a única edição em português que tem, não é uma edição lançada no Brasil. Ela tem um português característico de Portugal. Bem, então fica a sua escolha tentar ou não. Mas hoje o assunto é Neuromancer. A gente vai começar a falar depois da vinheta. Bem, o Neuromancer foi escrito pelo William Gibson, um dos precursores do movimento cyberpunk, que na época só se chamava O Movimento. O movimento cyberpunk ele surgiu na década de 80 e ele tentava trazer uma ficção científica que contrastava diretamente com a ficção científica dos anos 30, 40, dos espaçonautas virtuosos, dos conquistadores das estrelas, das naves espaciais e histórias contadas daqui a centenas de anos, e trazer algo mais pé no chão e usando outras ciências, e não só ciências duras, a física, a química, a biologia, mas também trazer elementos de outras ciências para a ficção científica. Bem, e nessa tentativa, o Neuromancer ele acabou se tornando a obra cyberpunk por excelência. Né? Quando você ouve falar de cyberpunk, já liga direto a Neuromancer. A história do Neuromancer começa com o Casey, que é um cowboy de console, né? Um hacker que consegue... Ele tem muita habilidade para surfar no cyberespaço, na Matrix, e só que ele traiu os patrões dele, tentou enganar os patrões dele, e em represália eles injetaram nele uma neurotoxina que impede que ele consiga acessar a internet, né?
cyberespaço. E, e sem a principal fonte de renda dele, e mais do que a fonte de renda, é a coisa que ele mais gosta de fazer é se conectar na Matrix. E sem poder fazer isso, ele começa a vagar pela cidade até que ele recebe uma proposta do Armitage, que é um sujeito misterioso, que o trabalho que ele é recrutado justamente requer a habilidade dele em surfar na internet, com a recompensa de que vai remover essa toxina completamente do corpo do Case. Porque durante a missão, o Case vai receber uma cura parcial, né? Vai ser removida essa toxina e se caso o Case não aceitar os termos ou fugir ou não fazer o trabalho, essa toxina vai ser liberada de novo, né? Então o Case acaba ficando amarrado, completamente vinculado ao Armitage para ter de volta a liberdade, né? Para poder ter de volta poder exercer o dom dele, né? Porque o Case ele é considerado um dos melhores no que faz, né? Mas o que chama mas o que chama mais atenção do livro não é essa fórmula de história, porque ela já é um pouco batida, inclusive. Ela é bem parecida com os livros noir do tipo do Raymond Chandler, em que um cara desajustado, falido, investigador particular, recebe uma proposta através de uma femme fatale, né, que seria a Molly Millions, para um trabalho duvidoso, que na verdade se mostra muito maior do que é, envolvendo interesses grandiosos e que ele é só mais um joguete nisso tudo. A contribuição do Neuromancer está em outros pontos. O primeiro deles que eu queria falar com vocês é o do cyberespaço, né? O William Gibson ele criou esse conceito de cyberespaço, seria um espaço de comunicação instantânea, né? Que na época em que o William Gibson escreveu o Neuromancer, a internet ela era muito incipiente, né? O que existia na época era o ARPANET, que era um protótipo utilizado só por militares e para faculdades, né? E em faculdades para pesquisa. E o William Gibson ele fez uma especulação em cima desse tipo de rede, e e inventou a Matrix, né? E esse sistema, ele extrapolou esse sistema e imaginou ele em escala global. E mais do que isso, ele imaginou toda uma cultura voltada para a influência em que esse cyberespaço influi na sociedade, né? E isso aparece na figura do hacker, né? Que aí entra as características do cyberpunk, né? E o William Gibson ele foi muito perspicaz em tecer esses detalhes, essa influência desse tipo de tecnologia na sociedade. E, inclusive, ajudou a influenciar como ela ia acabar se realizando, né? Tanto é que o cowboy de console que ele imaginou acabou se tornando o hacker, né? Que hoje a gente conhece. Outra ideia que aparece no livro do Neuromancer é a ideia do ciborgue, né? Que, a grosso modo, é a mistura do homem e da máquina. E os personagens principais desse livro são ciborgues, né? O Case ele tem soquetes, entradas para poder acessar a internet mais rápido, né? E tanto é que ele só se sente completo quando está conectado, né? Enquanto a Molly Millions ela tem os implantes para poder exercer o trabalho dela de mercenário, né? Ela tem garras de 5 centímetros que saem pelos dedos, ela tem lentes implantadas cirurgicamente nos olhos, aquilo se tornou parte dela e ela usa para poder exercer o trabalho dela de mercenária. E o Gibson ele trabalha essa dependência da tecnologia, essa dependência que é tanta que faz com que as pessoas implantem partes de máquinas para poder se aperfeiçoar melhor, para poder se integrar melhor com a máquina. E essa integração com a máquina gera uma dependência. E é essa dependência, na verdade,
a perspicácia do William Gibson em perceber essa tecnologia causando uma dependência no ser humano, que é um dos pontos que torna o livro mais interessante. E a gente vê isso pontuado e vê isso explicitamente no personagem no Casey, né? Tanto é que o próprio drama dele gira em torno da necessidade que ele tem de se conectar e no mal que faz quando ele não está conectado e em tudo que ele é capaz de fazer para um dia poder voltar a se conectar no cyberespaço, né? Poder voltar a se conectar na internet. E isso era uma coisa que inimaginável nos anos 80 e que hoje chega a ser corriqueira, né? A quantidade hoje em dia de pessoas, por exemplo, figuras públicas da internet, que o trabalho delas gira em torno da conexão. Imagine vocês que um youtuber que dependa do, dos seus vídeos, de usar a imagem dele, de divulgar a imagem dele da internet, sem receber uma toxina ou equivalente, ter suas contas todas apagadas e não poder mais se conectar de novo ou nunca mais ter acesso àquilo que ele tinha antes. Uma vida assim hoje em dia estaria destruída. É uma analogia que a gente pode fazer hoje e de uma maneira ou outra todo mundo teria algum dano se não pudesse mais acessar a internet. A gente ia sentir falta, alguns mais do que outros, mas no caso do Casey, a vida dele estava completamente destruída e hoje em dia a gente pode facilmente imaginar pessoas que se fossem completamente apagadas da rede e não tivessem mais como voltar de nenhuma forma, passariam por um drama muito parecido, né? E a perspicácia do Gibson em perceber essa influência, o grau de pervasividade, né? O grau de penetração dessa tecnologia na nossa vida, que acabou se mostrando na realidade muito mais intensa do que o que ele viu no livro, porque na Matrix ela é representada como pilhas de dados em formas geométricas, é muito menos sofisticado do que a gente vê hoje, né? E eu queria concluir o vídeo recomendando o Neuromancer, dar uma chance para ele. Quem já tentou, tentar de novo agora, imaginando essas características e também ressaltando um glossário que tem aqui que ajuda bastante a gente a entender os detalhes. No caso, quando eu li, eu acabei aumentando o glossário com palavras que eu não entendi, porque o Gibson, ele tem na escrita dele, ele tem uma questão da estética, porque esse apuro dele para enxergar a sociedade, para enxergar essas nuances culturais, vem de uma noção estética que ele tinha muito apurada. E não é à toa que o Neuromancer é o livro cyberpunk por excelência. E, bem, eu queria encerrar, outra vez tentando encerrar o vídeo, né? Ressaltando que o Neuromancer merece uma chance para ser lido, não só como uma aventura, mas não só como especulação científica, mas também como um drama do ser humano tentando se adaptar a uma tecnologia. E não só pela contribuição conceitual e a importância que teve para o cyberpunk, a maioria das resenhas que tem na internet, pelos youtubers brasileiros, todos os vídeos, todos reconhecem a importância, mas só que não conseguiram captar essas nuances, muitas vezes porque elas aparecem aqui de forma extrapolada e na verdade elas são hoje corriqueiras, né? Mas se a gente lembrar desses pequenos detalhes da obra, do contextualizar a época em que ela foi escrita, acho que vai facilitar a leitura de vocês e eu espero que, se caso derem uma chance,
consigam aproveitar ela da forma da forma que ela merece. Então eu quero me despedir, agradecer vocês que chegaram até aqui. Obrigado. E o próximo livro que vai ser resenhado vai ser o livro do parceiro do William Gibson no movimento cyberpunk, que é Piratas de Dados, Bruce Sterling. O Bruce Sterling é considerado a cabeça do movimento cyberpunk e essa é uma das obras mais importantes dele e a gente vai falar dela na segunda parte da nossa série sobre o cyberpunk. Então eu espero vocês e até mais.